Então o justo viverá, ele será justificado não por obras, mas por fé. Mais um, Romanos 1,17 diz assim: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. E aqui, mais uma vez, Paulo, aos Romanos, ele cita as Escrituras. Como está escrito, o justo viverá por fé. Então, irmãos, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então a fé é ativada pela palavra do Evangelho da salvação do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Amém? Então recebemos o Evangelho por meio da graça de Deus, por meio da graça, mediante a fé. Então somos justificados, mais uma vez pela fé, mas por causa do Evangelho. Agora, o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, também fala de um início de uma vida cristã. Ele também fala nesse capítulo de como somos salvos, remidos, lavados, perdoados por Deus, e justificados. Mas nesse texto temos um detalhe muito importante e interessante que precisamos observar. Ele fala de perseverança na fé. Vamos ler então? Agora sim, Anca. Hebreus 10, 23 a 25, depois nós vamos pular para o 33. Por enquanto, Hebreus 10, você quer abrir sua Bíblia? Acompanhar aí pela sua Bíblia? Hebreus 10, 23 a 25. Amém? Quem abriu aí? Amém ou não? Diz assim, Hebreus 10, 23 a 25. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, pois segundo o costume de alguns, mas encorajando-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Agora pula para o 33 e vamos ler até o 39. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Versículo 36. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem não demorará. Mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me alegrarei dele. Nós, porém, não somos do que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. O justo viverá pela fé, no sentido de que ele precisa permanecer em fé, para permanecer na presença de Deus. E então continuar essa caminhada crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Essa palavra, esse texto, essa parte do texto, nos leva a entender isso, que há um caminho a percorrer. Claro, há um início, meio e fim. Então precisamos agora nos preocupar com esse meio, com essa caminhada de fé em fé, como nós lemos anteriormente. E agora o escritor aos Hebreus está dizendo: perseverem nisso, perseverem no que vocês receberam naquele primeiro dia, perseverem, porque vocês receberam a salvação pela graça, por meio da fé. E agora vocês vão jogar fora? Pergunto eu para vocês e para mim, vamos jogar isso fora?
Vamos deixar isso esfriar e se apagar e morrer? Não, de maneira nenhuma. Vamos, então, agora, nos alimentar das coisas que nos fortalecem para continuarmos essa caminhada em Deus. Vamos nos alimentar, então, das coisas que nos fortalecem para caminhar com Cristo. Mas não só caminhar, crescer nele. Continuar crescendo nele. E quando nós falamos o justo viverá pela fé, quer dizer que essas pessoas que vivem pela fé são fiéis a Deus. Esse que vive pela fé, ele tem a sua fidelidade com Deus. Então, se nós somos fiéis a Deus, nós obedecemos a sua palavra. Nós observamos a Escritura. Nós procuramos saber o que Ele está nos dizendo, o que Ele está nos ensinando. Porque eu quero continuar a ser fiel a Deus. Preciso, então, ver os detalhes que Ele tem para mim, para nós como cristãos, como igreja, para não vacilarmos, para não pecarmos. Claro que nós vamos pecar, mas nós precisamos saber para voltarmos rapidamente, se deslizarmos no caminho, se falharmos nessa caminhada. Eu sei o que eu fiz, eu reconheço o meu pecado, eu me arrependo do pecado e volto para os caminhos do Senhor. Viver pela fé é colocar toda a sua confiança em Deus. Como o Jason falou aqui, confiar em Deus, independente do que virá amanhã. Fazer a minha parte para com Deus, independente do que vai ser. Porque eu decidi, o Jason decidiu, dar o primeiro ao Senhor, colocar o Senhor em primeiro lugar, não só nisso, mas em tudo, colocar Deus em primeiro lugar. Essa é a fidelidade ao Senhor. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Veja a ordem das coisas de Deus. Primeiro é Deus, depois as coisas. Essa é a ordem, essa é a palavra. E está ali o espiritual e o material vindo do próprio Deus. Vamos caminhar então nessa palavra, com esse entendimento, sendo fiéis então a ela. Amém, irmãos? Olha, viver pela fé é ter um estilo de vida diferente do natural. É ter um estilo de vida no sobrenatural. É como se a gente estivesse com os nossos pés aqui na terra, mas a nossa cabeça no céu. A gente está aqui nesse mundo. Nós estamos aqui caminhando em meio a tantas dificuldades, a tantas lutas, adversidades, dia após dia, aflições, como bem disse Cristo Jesus. Mas a nossa mente, o nosso pensamento e o nosso coração está em Deus. Como se nós andássemos flutuando nessa terra, crendo no sobrenatural de Deus, sabendo que o sobrenatural de Deus pode vir à tona a qualquer momento em forma de um milagre em nossas vidas, amém? Um milagre para nós. Nós vivemos no sobrenatural, mas às vezes nós não vemos. Na verdade, normalmente nós não vemos o sobrenatural. Mas às vezes vem um milagre, vem uma coisa extraordinária, sobrenatural em nossas vidas. Você quer viver o sobrenatural de Deus nesse sentido, nesse nível? Em nome de Jesus, você vai receber, você vai viver isso para a glória de Deus. Você já viveu no passado, mas pode ter parado, pode ter estagnado, mas você vai voltar a ver em nome de Jesus, amém? Mas não esqueça de ser fiel a Deus. Não faz sentido algum, irmãos queridos, pedir o milagre de Deus, pedir uma vida no sobrenatural, sendo que eu não obedeço a sua palavra. Faz sentido para você? Para mim não faz nenhum sentido. Faz sentido eu pedir as bênçãos de Deus, sendo que eu não obedeço o Deus das bênçãos? Não faz sentido eu pedir a bênção andando de maneira que desagrada ao Senhor, aquele que pode fazer as coisas por nós, fazer o milagre? Então, vamos observar a palavra, vamos seguir os seus mandamentos. E como nós lemos aqui, no versículo 10, 33 de Hebreus, a parte A,
Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Quantas vezes não passamos insultos, tribulações e perseguições por causa do Evangelho, por causa da palavra, porque nós somos cristãos? Não é verdade, irmão? Principalmente no início da caminhada. Por isso que algumas pessoas falam assim comigo e com você. Parece que piorou muito a minha vida. Eu aceitei Jesus, eu fui para Deus, aí as coisas começaram a ficar estranhas. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa, eu acho que você já entendeu, a batalha começou. Mas como eu digo para muitos irmãos que eu converso aí nos bastidores ou nas celas, nas ministrações, olha, você pode desistir de qualquer coisa na sua vida, menos no caminho de Deus. Porque uma coisa você pode ter certeza, você está no caminho certo. O caminho do Senhor, o caminho de Deus, o caminho da salvação. Desse caminho você não pode desistir nunca. Desista do seu trabalho, desista do emprego, empresa, desista. Mas de Deus, jamais. Porque você pode perder tudo nessa vida. Mas se você tem o Deus que tem tudo e pode te dar tudo, sabe tudo, você tem tudo com Ele. Amém, irmãos? Vocês estão comigo ainda? Amém. Quantas vezes você passou tribulações no início da caminhada, mas ainda está passando? Mas ainda está passando por dificuldades, não é? Ainda vivendo aflições, mas Jesus está dizendo para você hoje, tem de bom ânimo, eu venci o mundo e você vai vencer também. Precisamos então permanecer em fé. Em fé, porque sem fé, nós lemos também, irmãos, versículo 10 de Hebreus, no 34, agora a parte B, aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens. Aí eu volto a falar, podemos perder tudo nessa vida, mas não podemos perder a fé em Deus. Essas pessoas que o escritor está relatando aqui, esses crentes aqui, que nós lemos nas Escrituras Sagradas, cartas aos Hebreus, está dizendo que eles não se importaram em perder as suas coisas, não se importaram em perder os seus bens, pois eles tinham a certeza que possuíam bens superiores e eternos, permanentes, porque as coisas desse mundo são passageiras, mas a vida com Deus é eterna. Irmãos, quem vive por fé carrega algo poderoso com ele. Primeiro, quem vive pela fé vive com a convicção de quem Deus é. Nós precisamos viver convictos, andar com a certeza no nosso coração de quem é esse Deus que nós servimos. Quem é esse Deus cujo nós entregamos a nossa alma, entregamos o nosso ser. Nós precisamos saber quem Ele é, ter a certeza de quem Ele é. Porque quem anda com Deus não anda cabisbaixo, não anda desanimado, não anda derrotado, não entrega a batalha. Não desconfia do poder de Deus em momento algum. Esse que anda com Deus, ele sempre está clamando por Deus, elevando a sua voz, o seu pensamento a Deus, esperando sempre que Ele faça algo em favor dos seus. Esse que anda com Deus, ele não se abala por causa das aflições, tribulações, por causa das tempestades dia após dia. Ele não se abala em meio a esse mundo. Quem anda com Deus não anda ansioso, porque a palavra diz o seguinte: não andeis ansiosos com coisa alguma. Nós precisamos entender, esse andar é viver constantemente ansiosos, preocupados, excessivamente com as coisas. Então, quem anda com Deus não vive ansioso. Não toma ansiedade como algo para a sua vida. Ele não diz a minha ansiedade, a minha depressão.
Ele diz, isso é passageiro, isso só dura um instante, porque eu olho para Deus, eu olho para o Senhor, o autor e consumador da minha fé. Eu sei que isso vai passar rapidamente, é só um momento. Deus é por mim, irmãos, Deus é por nós o tempo todo, mesmo passando por esses momentos de dificuldades. Quem anda por fé e não por vista, quem anda por fé e não por coisas que se veem, mas por aquilo que não se vê, ele suporta as aflições por amor a Deus, porque ele tem fé nesse poderoso Deus. Ter uma vida de fé é caminhar com Deus. E quem caminha com Deus não teme quando os problemas se agigantam na nossa frente. Quem caminha com Deus, ele pode passar pelo vale da sombra da morte, mas ele sabe que não vai morrer, porque ele sempre vai viver. Nós não podemos temer a morte. Eu sei que o ser humano tem medo de morrer. Você tem medo de morrer? Eu tenho medo de morrer. É natural isso, o medo de morrer. Mas nós não tememos a morte, porque sabemos que estaremos com o Senhor se morrermos. Você está preocupado com isso? Você está preocupado? E agora? Se eu morrer? Como é que está a minha vida hoje se eu morrer agora? Se eu fechar os meus olhos aqui na terra, como é que vai ser, irmão? Já parou para pensar nisso? Agora. Normalmente nós pensamos nisso quando a gente dá uma desviada, né? Dá uma deslizada no caminho, peca, fala, oh, meu Deus, eu tenho que voltar logo porque a coisa ficou feia. Mas, irmão, agora, como está a sua vida? Se o Senhor te chamar, ou se acabar, se Jesus voltar a chamar a sua igreja, como é que vai ser? E o arrebatamento, se você não ver mais os seus irmãos? Quando Jesus voltar, você vai ficar feliz? Vai ficar feliz? Não, irmão, você não pode ficar feliz. Você tem que subir feliz, irmão. Ficar não, irmão. Me ajuda aí. Só para descontrair um pouquinho vocês. Fala, não vou ficar feliz. Eu vou subir feliz, eu vou embora feliz. Como será hoje, se você fechar os seus olhos aqui? Como será? Reflita, pense sobre isso. Como está? Se tem alguma coisa, volte agora para Deus. Agora, nos seus pensamentos aí, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu preciso voltar para o Senhor, preciso agora do seu perdão, preciso agora da sua graça, misericórdia. Vem, Senhor, me cura, me restaura, eu perdoo quem eu tiver que perdoar. E essas orações nós fazemos quando a coisa está bem apertada, está bem complicada para o nosso lado. Nós estamos à beira da morte. A gente pede perdão para todo mundo, até para o cachorro do vizinho, que eu amaldiçoei um dia. A gente pede perdão. Mas, irmãos, nós precisamos viver constantemente assim, como se Jesus fosse voltar a qualquer momento. Você entende isso, irmão? A coisa ficou séria. Oi? Aquele que caminha com Deus, esse é o que anda por fé e não por vista. Ele caminha confiando que Deus está do lado, gerando força para ele, o impulsionando para continuar a fazer a obra do Senhor, a adorá-lo, a servi-lo, a estar em comunhão. O Senhor está com ele, ele crê nisso mesmo e vive para isso. Ele vive caminhando com Deus. Onde ele vai, ele pensa no Senhor, ele ora ao Senhor. Orai sem cessar, diz a palavra do Senhor, e nos ensina e nos ordena. Aqueles que querem viver por fé, eles oram o Senhor constantemente. Você orou hoje de manhã? Você orou no almoço? Você orou à tarde? Às vezes nós pensamos na oração assim, não, eu tenho que ajoelhar, eu tenho que colocar a Bíblia aberta no Salmo 91, eu preciso pensar muito, preciso me purificar primeiro.
todo um ritual. Não, irmão, não. O sangue de Jesus já lavou você de todo o pecado, em nome de Jesus, amém? Oração é o tempo todo, no trânsito, em casa, no trabalho, na escola, com os filhos, com a esposa, com o esposo, em todo lugar, em todo tempo. Ore ao Senhor, clame por Ele, peça socorro para Ele nos momentos de aflição, nos momentos difíceis. Peça socorro, Jesus. Às vezes essa é a única oração que deve ser expressada para Deus. Socorro, Jesus, eu preciso da sua ajuda. Amém, irmãos? Amém. Essa é a oração. Simples assim, mas poderosa assim. Esse é o que anda com Deus e que caminha com Deus. Ele caminha e persevera neste caminho. Independente do passado, não se preocupando com o futuro, ele anda sempre com Deus. Ele não quer saber do dia mau, ele não se preocupa com o que está ao seu redor. As afrontas de qualquer que seja a pessoa, ele está confiando em Deus, ele está esperando que Deus vai salvá-lo no seu tempo, vai socorrê-lo na sua hora. E assim diz o salmista no Salmo 23. Você conhece o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice, alegria e óleo a cura. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. A palavra de Deus para nós. Se Ele é o nosso pastor, nós vivemos assim como o salmista, porque o salmista está dizendo, o Senhor é o meu pastor, que vai me sustentar, que vai me guardar, que me ajuda, que me socorre, e também me corrige, me confronta, mas também me tranquiliza. Posso passar por momentos difíceis da vida, mas eu vou passar com o Senhor, estarei tranquilos quanto ao pior que poderia acontecer. E o salmista diz, no primeiro verso aqui, nada terei falta. Por quê? Não vai faltar coisa alguma dessa vida para esse salmista ou para nós? Não, vai faltar muita coisa para a gente. Vai faltar, mas o que não vai faltar é a presença de Deus em nossas vidas. Isso Ele nunca vai deixar faltar. E se nós temos o Senhor, diga, se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Segundo, irmãos, quem vive pela fé, não vive pelo que vê, mas vive por aquele quem confia. Eu vivo confiando que Deus é o meu Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de Josué, o Deus dos juízes, dos profetas, Deus dos apóstolos, o Deus que fez no passado, você não crê que Ele faz no presente? O Deus que fez antes, o Deus que fez na vida de Abraão, o pai da... O Deus que fez na vida de Abraão, o pai da... Você acha que Ele não vai fazer por você hoje? Homem de pequena fé. Você acha que Deus não vai fazer por você? Porque Jesus fala com o seu discípulo, homem de pequena fé, por que você não continuou acreditando? Por que você não perseverou? Aconteceu um milagre, algo extraordinário surgiu ali da parte do Senhor, e mesmo assim o Senhor fala, pequena fé, imagine se nós tivéssemos uma grande fé. Você confia em Deus?
Confiamos mesmo no Senhor? Porque confiar é esperar. Confiar é esperar fielmente, firmemente. Não esperar como espera uma pessoa. Não esperar como espera alguém no trabalho ou na escola. Não. Esperar como espera uma promoção na empresa, no seu trabalho. Não. Esperar confiadamente, tendo a certeza que vai acontecer. Certeza que vai acontecer. Isso é confiar em Deus. Confiar plenamente. É isso que Deus espera de mim e de você. Que você confie nele. Que você agrade o seu coração. Que você faça o Senhor feliz, contente. Só assim, só com fé, com uma vida perseverante na fé, podemos agradar o coração de Deus. Porque Deus não responde a ansiedade, Deus não responde a desespero, Deus não responde a choro, não, Deus não responde a angústia, Ele tem misericórdia sim, mas Deus responde uma coisa, a fé dos seus filhos. A confiança nele. Precisamos então esperar. Quem confia em Deus sabe que as suas necessidades serão supridas. Ele não tem dúvida nenhuma, mesmo que esteja passando por você acha que, e eu acho que é o pior momento da minha vida, como eu nunca passei antes. Ainda assim, nós esperamos em Deus. Ainda assim, nós confiamos em Deus. Ainda assim, nós não temos dúvidas de quem Deus é. Não colocamos Deus em xeque. Onde está o Senhor? O Senhor me abandonou, o Senhor me deixou, porque o Senhor não me responde, o Senhor não é mais meu Deus. Às vezes fazemos assim, pensamos assim. O Senhor não me ama mais, não me quer mais. O Senhor sempre te amou e sempre vai te amar e sempre vai cuidar de você, porque às vezes o não de Deus é uma bênção para você. Você entende isso, irmão? O não para você é como nós falamos um não para a criança que está colocando o dedo na tomada. Fala, não, coloca a mão aí. A descer uma escada, não faça. Mas a criança quer e às vezes ela insiste, e ela insiste tanto que cai. Somos assim diante de Deus, como crianças, birrentas, briguentas, insistentes, não perseverantes, mas insistentes. Agora, parece que é fácil eu estar falando com você aqui, confie em Deus, espere em Deus, quando as coisas estão difíceis. Mas às vezes nós não fazemos o básico. Não fazemos o básico. Não oramos, não buscamos na palavra, não perseveramos em fé no Senhor. O básico nós não fazemos e queremos o extraordinário de Deus. Aí eu entendo, e Deus falou essa semana comigo sobre isso. Essa semana eu ouvi essa palavra e essa palavra ficou ruminando no meu coração, na minha vida a semana toda. Logo no início eu recebi essa palavra, no início da semana. Seja fiel no pouco e Deus vai te colocar no muito. O que é isso? Seja fiel no pouco e Deus vai colocar você no muito. Eu creio que Deus falou fortemente comigo. Isso não tem a ver com coisas. Isso não tem a ver com a matéria. Isso não tem a ver com os bens. Isso não tem a ver com promoção no seu emprego. Não tem a ver com o crescimento da sua empresa. Tem a ver com a sua resposta para o chamado de Jesus. Nós queremos grandes coisas de Deus, mas não fazemos as pequenas. Nós queremos atender os grandes chamados de Deus, mas não atendemos os pequenos chamados. Aí o Senhor fala com você, oferta. O Senhor fala com você, dizima um pouquinho. Faça o mínimo, faça a base. Aí o Senhor fala com você, não deixe de ir na igreja hoje, vá no culto. E a gente fala, não, hoje eu não vou. Não vou dizimar, não vou ofertar. O Senhor fala, abraça o seu irmão. O Senhor fala, ajuda aquela pessoa. O Senhor fala com você, fica ali na porta da igreja, por enquanto. Fica ali no estacionamento, não, estacionamento eu não quero, porta eu não quero. Eu vou esperar o grande chamado do Senhor, porque Deus tem grandes coisas para mim, aleluia. E fala até em mistério.
mas não responde os pequenos chamados. Quando você responder os pequenos chamados, Deus vai colocar para você os grandes chamados e vai fazer as grandes obras na sua vida. E como se essa grande obra fosse algo maior do que um ficar na porta, um ficar no estacionamento, um limpar a igreja. Seja fiel no pouco, responda aos pequenos chamados de Jesus, faça as pequenas coisas, para depois você fazer as grandes. Aí eu lembrei, quando Deus estava falando comigo sobre isso, responda as pequenas coisas, meu filho, ensina para a igreja isso. Ele tem que começar de baixo, tem que começar pequeno, tem que começar assim, ó, pequenas coisas. Não estou desmerecendo trabalho nenhum, tá, irmão? Você está entendendo a palavra aqui, né? Em nome de Jesus. Eu lembrei o dia que eu peguei o meu violão e fui para uma casa de recuperação tocar lá para os irmãos. Não sei por que eu lembrei disso, mas o Senhor me trouxe a memória. E tem muito tempo, hein? Você lembra, irmão? Monte Alto, Itamonte. Itamonte. Alguém conhece Itamonte aqui? Itamonte. É o quê? Minas Gerais? Aí, do lado de São Lourenço. Fui lá na casa de recuperação, lá de Volta Redonda. Fui lá tocar. Vai lá, pega o seu violão e vai lá tocar. Não tem som, não é só você e seu violão. Vai lá tocar para os irmãos lá. Vai adorar o Senhor lá. E foi uma experiência incrível, irmão. Os irmãos lá, eu nunca vi uma adoração daquele jeito. Desesperador ver os irmãos clamando por misericórdia de Deus. Aqueles viciados, aqueles dependentes químicos. Em abstinência. Muitos ali, muito tempo em abstinência. Muitos recuperados já, mas num processo ainda, entende? Já foi no centro de recuperação? Eu fui lá, peguei meu violão e toquei, cantei, adorei. Meu Deus, eu que fui abençoado e o Senhor me chamando para algo, entre aspas, pequeno, significante, que ninguém vai ver. Ninguém vai ver eu ali. Mas eu fui lá e respondi o chamado do Senhor Jesus. Fui lá e toquei e vi uma adoração incrível. Um louvor que moveu o céu, creio. Foi maravilhoso para mim. Foi impressionante para mim. E eu pensei assim, eu não adoro o Senhor. Eu não estou desesperado por Deus. Não estou. Não. Eu não estou desesperado por transformação. Eu não estou. Eu vendo aqueles jovens se jogando no chão, ajoelhados, e orando, cantando. Enquanto cantava, adorava. Enquanto adorava, cantava e orava e chorava. E eu tremendo ali com o meu violão, quase não conseguindo tocar e cantar perto daqueles irmãos. Eu falei, eu não estou desesperado por Deus, coisa nenhuma. Eu não quero Deus nada. Eu não preciso de nada. Não preciso de Deus, não. E eu saí dali abençoado, tremendamente abençoado. Seja fiel no pouco e Deus vai te colocar no muito. Você entendeu essa palavra, meu irmão? Eu creio que Deus falou com você. Guarde isso no seu coração. Faça as pequenas coisas. Deus vai te chamar para grandes e poderosas obras. Deus quer te chamar e Ele já tem coisas preparadas para vocês. Amém? Deus já tem, mas precisa atendê-lo em todos os chamados. Todos os chamados. Porque é o Deus que chama para essa obra e para aquela. Aleluia. Então Deus não responde outras coisas senão fé. Deus não responde homens porque eles são poderosos e habilidosos. Deus vai responder às pessoas que confiam nele, que espera nele e só nele. Irmãos, e para terminar, o Senhor também me levou numa passagem da palavra de Deus que está em Mateus capítulo 13. Só vou citar aqui as terras, tá, Ianca? Só vou citar, obrigado, Ianca. Mateus 13, que fala do semeador que semeou em alguns tipos de terreno. A primeira semente caiu à beira do caminho, e o Senhor está explicando depois essa parábola. Ele fala que as aves dos céus vieram e pegaram e tomaram aquelas sementes e comeram aquelas sementes. Depois ele explica o que é isso. A semente, a palavra de Deus, e ela cai na beira do caminho. Ela cai num determinado terreno, num determinado coração. E essa pessoa, ela não entende a palavra, não entende a Escritura, não entende o Evangelho.
E o maligno vem logo e toma essa palavra do seu coração. O segundo terreno é um terreno pedregoso. Essa pessoa ouve a palavra, ele recebe logo com alegria, mas não tem raiz e permanece pouco tempo. Aí o que acontece? O que acontece, irmão? O que acontece com essa terra? Aí vem as tribulações. O que acontece com esse coração? Aí vem as tribulações. Aí vem as perseguições. Aí vem as angústias, as tristezas da vida. Aí o que acontece? A pessoa abandona a fé. E por último, não antes da terra boa, uma terra onde há espinhos. Esse ouve a palavra, mas a preocupação da vida e o engano das riquezas o sufocam e a tornam improdutiva. Aqui ele começa uma caminhada. Inicia uma jornada com Cristo Jesus. Ele vai à igreja, ele vem à igreja, começa a trabalhar, está feliz, animado, disposto, mas aí vem as preocupações. Preocupações excessivas com o futuro. O que será o amanhã? O que vai acontecer comigo? E as minhas coisas? E o meu trabalho? E os meus bens? E a minha empresa? Como vai ser? Não tenho tempo para Deus. Ele diz, não tenho tempo para o Senhor, não tenho tempo para ir à igreja, preciso focar no meu trabalho, preciso gastar mais tempo, usar o meu tempo, o que for preciso para o meu trabalho, preocupações. E então, essa semente, que é a palavra de Deus, viva, poderosa e eficaz, não surte efeito nessa vida. Ou seja, ele troca as coisas do Senhor pelas coisas dessa vida. Temos tempo para todas as coisas, para tudo. Temos 7 dias na semana. 7 dias na semana para nós, para cuidarmos das nossas coisas. Mas às vezes não temos 2 horas para comunhão com os irmãos. 2 horas. Quantas horas dá 7 dias? Quantas horas? Quem é bom de matemática aí? Fala aí. Quantas horas dá 7 dias? 168? 168 horas. Olha aí, irmão. Você não tem 2 horinhas para vir na igreja? 168 horas. Você pode ficar com 166 horas para você, tá bom? Tá bom para você? É um bom negócio? Só 2 horinhas para estar em comunhão com o Senhor. E glória a Deus àqueles que estão nas células, tem ainda tempo, glória a Deus, que benção. Eu estou falando às pessoas que têm tempo na semana, tá, irmão? Por favor, tem tempo, pode estar, eu posso. Eu poderia estar na célula, mas eu estou fazendo outra coisa. Poderia. Glória a Deus. Bênção. Se você pode, faça isso. Vá para um grupo de crescimento, esteja lá inserido, em comunhão com os irmãos lá. Estreite os laços com os irmãos. Faça amizade com os irmãos. Faça isso. Isso é muito importante para a comunhão dos santos, para a comunhão da igreja. Irmãos, concluindo essa palavra, persevere. Não seja um terreno pedregoso e nem com espinhos. Seja um terreno fértil. Seja uma terra fértil. Você pode ser. Peça para o Senhor arar essa terra, tirar as pedras, tirar os espinhos. Senhor, tira tudo o que me atrapalha de te servir, Senhor. Tem coragem de orar assim? Faça isso. Para você, para a sua vida com Deus. Para você continuar com a sua vida em fé. Fé no Senhor Jesus, para você continuar agradando ao Senhor. Concluindo, a fé que precisamos desenvolver é essa fé. Não fé no mundo, nas coisas do mundo, mas a fé em Deus. Uma fé espiritual precisa ser cultivada. Por quê? A fé ela é aumentada ao passo que nós usamos.
A fé, ela é aumentada, dá fruto ao ponto que nós plantamos e cultivamos. Por isso que os discípulos pediram, aumenta a nossa fé, Jesus. Está muito pequena. E Jesus fala, se vocês tiverem uma fé do tamanho, pega essa sementinha, essa pequena fé que você acha que você tem, usa ela. Usa essa pequenininha semente, planta, age por meio dela. Faça algo com ela, planta, e você terá mais. Precisamos cultivar essa fé, então. Precisamos ter uma fé à prova de balas. Uma fé que é à prova de qualquer coisa. Uma fé indestrutível, inabalável. Precisamos de uma fé assim, que sobrevive tudo, independente do poder do maligno, independente do poder das tentações. Precisamos ter uma fé inabalável. Levante a sua mão e diga assim, eu preciso de uma fé inabalável. Eu preciso de uma fé que sobreviva a tudo. Em nome de Jesus, você vai ter a partir de agora. Em nome de Jesus. Você recebe, amém? Amém. Fé que resiste a tudo. Resiste a tentações, resiste o mal, resiste às tribulações, resiste às traições. Olha só, para terminar. Resiste às traições, resiste aos escândalos, resiste às provações. Uma fé inabalável que resiste a todos os intempéries da vida, que resiste às perdas naturais da vida, que resiste até a nós mesmos, até a nossa carne, aos nossos pedidos, às nossas vontades. Essa é a fé que nós precisamos. Uma fé que resiste às rejeições. Fé que resiste a rejeições, às calúnias. Fé que resiste aos escândalos. E eu pergunto para todos nós aqui, por que vou abandonar a fé por algo que Deus não me fez? Por que vou abandonar a Cristo por algo que Ele não fez a mim? Se foi uma pessoa, se foi a circunstância, se foi o dia a dia, se foi as lutas, por que abandonar a fé? Por que abandonar Cristo? Precisamos ser fiéis, independente do que possa acontecer conosco. Você quer essa fé inabalável? Eu quero ler com vocês então Filipenses 4, 10 e 13 para finalizar. Filipenses 4, 10 a 13. Vamos ler juntos? Filipenses 4, 10 a 13. Que diz assim: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso ser fiel e devo ser fiel quando eu estou passando fome, quando eu tenho fartura, quando eu tenho dinheiro e quando não tenho dinheiro, quando eu tenho casa para morar ou quando não tenho casa para morar, quando eu tenho um carro para andar, quando não tenho um carro para andar. Eu sei ser fiel, eu consigo. Se Paulo conseguiu, ele um homem como eu, como você, nós conseguimos também passar por isso. Vamos usar esse texto dentro do contexto. Amém, irmãos? Usar esse texto, essa frase, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode passar por tribulações sem negar a fé. Quando vivemos por fé, podemos até não entender os caminhos,
mas nós confiamos no nosso guia. Quando vivemos por fé, podemos não conhecer os caminhos, mas conhecemos o nosso guia. Amém, irmãos? Amém. Podemos ver que os caminhos estão difíceis. Tem pedras, pode até ter alguns espinhos, sim, mas nós confiamos no Senhor, que tem um excelente caráter para ser fiel em todo o tempo para conosco. Ele é fiel. O Senhor é fiel e nós não temos dúvida disso. Nós sabemos que Ele é, confiamos nisso, sabemos que Deus é perfeito. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Ele é imutável, Ele não muda nunca. Pode mudar o tempo, que Ele não muda. Pode mudar os governos, que Ele não muda. Levanta-se reinos, destrói-se reinos. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas o homem muda. O homem é falho. Mas nós podemos aprender com o Senhor. E aprendemos com Ele buscando nele, buscando a tua face, buscando os seus caminhos. Para continuarmos então essa caminhada. Lembre-se, só há um jeito de nos mantermos na presença do Senhor, por meio da fé.